É leitura akáshica, não é? Sim. Tá, está tudo aqui. Deixa eu virar isso daqui pra cá. Não tá aparecendo eu ainda aí, não, né? Ou tá? Não. Então, eu tava gravando um vídeo hoje e meu nariz vazando. Eu falei, aí não vai dar pra editar isso. Aí tem que. Eu vou aparecer no YouTube. Eu até falo no vídeo, gente, desculpa, meu nariz começou a chover igual um chafariz. O que vocês querem que eu faça? O meu também tá assim. Pai do céu. Ok, vamos lá. Ai, vamos lá, que a coisa vai segurar agora. Então vamos relaxar. Já tá gravando aí, né? Uhum. Perfeito. Ah, você trouxe as perguntas? Trouxe, fiz. Tá, perfeito. Ah, e a outra pergunta, elas estão no formato estipulado lá na descrição do serviço? Sim. Tá, Por ótimo. quê? De onde? Tá, estão todas muito bem. Vamos lá. Vamos inspirar. E vamos convidar a chama azul e a chama violeta de Saint Germain. Hoje essas duas chamas se chegam a nós como dois grandes panos de seda. Panos longos, bem extensos, um da cor azul, um da cor violeta. O pano de seda azul, que nada mais é do que a manifestação da chama azul, se enrola sobre os nossos braços esquerdos, enquanto o pano de seda violeta abraça os nossos braços direitos. Eles se enrolam por todos os nossos braços e eles começam a nos puxar para cima. E nós nos sentimos como que flutuando. E quanto mais alto nós vamos subindo nessa levitação, mais estamos sendo purificados de tudo aquilo que não é do divino, de tudo aquilo que não é de Deus, de tudo aquilo que não é do bem. Mais nos sentimos elevados. Para a nossa entrada no Akasha. Estamos agora tendo uma experiência do arrebatamento, estamos subindo por várias dimensões com os dois panos, nos segurando pelos braços e nos puxando para as mais altas camadas de consciência. A Terra já ficou lá para baixo, tão diminuta. E agora os panos nos soltam e começamos a cair pelo ar, vertiginosamente até de volta à Terra. Mas na verdade estamos flutuando, levitando. Porque esse poder de limpeza que essas duas chamas trouxeram na sua forma de panos de seda nos faz descermos gentilmente até a terra onde estamos. Mas agora, mantendo a consciência que alcançamos e a pureza que alcançamos quando subimos pelo céu, enquanto estávamos sendo puxados por eles. E agora descemos gentilmente a terra e nos assentamos gentilmente na cadeira na qual nós estávamos antes de começar esse processo de purificação.
Inspiramos profundamente. E daí expiramos. Sinta a purificação no ar ao redor, no seu campo energético ao redor. E espaço seguro. Pode abrir os olhos. Eu vou limpar o meu nariz, aí nós vamos entrar na caixa. Esse estado dessa gravação tá demais. Eu não tô resfriado. Nossa. Oi? Eu não tô resfriado. Acho que deve ter uns 18 anos que eu não fico doente, fia. Caramba. Então é só o nariz mesmo. Duas coisas, dá muita coriza. Se você subir muito consciencialmente o nível de vibração, quanto mais alto, mais coriza dá. E canalização também. Interessante, viu? Ok, vai funcionar assim então, nossa entrada no Akasha. O Akasha, ele funciona em 3 níveis. Acho que eu te falei, né? Tem um nível de ambientação. Você vai se ambientar na energia refinada da sua alma. Aí tem um segundo nível, que é de causas e razões, onde a gente explora certas coisas conectadas com certas perguntas, se necessário. E tem um terceiro nível, que aí é uma continuação desse segundo nível, mas de uma maneira muito mais aprofundada. Talvez você se encontre com um fractal de consciência de uma vida passada, você se mescle com ele, e aí por diante. Mas, na maioria das vezes, as pessoas geralmente não precisam ir até esse nível, tá? Outro detalhe. Sim, só de você entrar em contato com a energia refinada da tua alma já traz um processo. Eu tenho usado a palavra processo de cura, mas não é bem correto essa palavra. Porque na alma não tem cura, nada precisa ser curado. É que, assim, do ponto de vista da pessoa acessando a energia refinada dela, parece que ela está passando por uma cura. Na verdade, ela está apenas se reapercebendo do que sempre esteve ali, de que ela ignorava como eu, humano limitado, tá? Então, entenda quando eu estou falando de um processo de cura, estou usando de uma maneira bem didática, tá? Outro detalhe que é importante eu mencionar. Nós vamos fazer as perguntas tudo no primeiro nível de ambientação. Eu estou repetindo aqui porque eu não sei se eu te falei isso no áudio que eu te mandei, tá? Então você vai... Não falei, né? Então, perfeito. É o que eu falo de praxe antes de entrar na caixa da pessoa. Você vai fazer cada pergunta às 8 de uma só vez. Só que antes de você fazer cada pergunta para os senhores dos registros, você tem que explicar qual é o motivo por trás da pergunta. Então, você vai falar o motivo por trás da pergunta, e aí você vai fazer a pergunta. Aí você vai falar o motivo por trás da próxima pergunta e fazer a pergunta. Quando você terminar às 8, nós vamos se ambientalizar um pouco mais na energia do seu Akasha e vamos sair do Akasha. Aí, então, primeiro é o motivo e depois é a pergunta, né? Isso, dá um contexto para a pergunta, tá? Tá. E aí nós vamos, depois que você fez as perguntas, a gente vai se ambientar um pouquinho mais a energia do Akasha, vamos sair, e aí quando retornarmos, adentrarmos a segunda vez, aí é a hora que eles vão vir e vão começar a te dar as respostas, tá? E aí, novamente, também, igual numa canalização normal, aqui é meio tanto uma canalização quanto o acesso de um nível de consciência, é meio as duas coisas aqui, enquanto numa canalização normal, do seu superior, seu time espiritual, é apenas uma canalização. Então, aqui tem pessoas que até sentem mesmo, que parece que o espaço físico delas ganha uma outra energia, porque você está acessando uma esfera de existência
quanto dentro dessa esfera você está canalizando certas consciências que estão lá, que são as que cuidam dos seus arquivos de alma. Então, nesse ponto de canalização, eles podem vir através de canalização, como foi naquela sua consulta, que era só canalização, ou mensagem telepática, ou às vezes apenas a energia que você vai sentir, você vai receber alguma resposta direto aí em você, tá bom? Ou um pouco dos três. O Akasha é uma coisa bem interessante. Deixa eu ver se eu mencionei tudo. Tá faltando alguma coisa. Tá, eu falei dos 3 níveis, né? Ambientação, exploração e aprofundamento. Tá, e a energia depois fica com você por até 2 semanas, você sentindo essa energia no seu campo. Muito bem, vamos entrar. Ah, me dá. Ah, lógico, eu tô esquecendo disso, eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. Me dá teu nome completo. Preparada para a entrada no teu Akasha? Sim. Vamos lá. E assim, nós reconhecemos as forças da luz, pedimos por orientação. Os registros agora estão abertos. Eu faço as perguntas agora? Ok. Conexão está estabelecida. Nesse momento. Você pode fazer as perguntas. Eu vou anotar junto com você as... Peraí, desculpa, perdão. Eu vou anotar junto com você as perguntas, porque às vezes a pessoa depois esquece, na segunda vez que a gente volta, de algumas das perguntas. Aí a gente tem um backup aqui, e eu vou dando esse ponto. Então, pode fazer a primeira pergunta. Começando pelo motivo, né? Pelo? Motivo, começando pelo motivo? Sim, pelos motivos. Tipo, o pano de fundo do porquê da pergunta. Tá. Eu gostaria de saber em qual iniciação eu estou, porque, para mim, vai me ajudar a ter uma noção do meu processo ascensional. Por isso, eu pergunto em qual iniciação eu estou. Da mesma forma, para mim, como eu estou nesse processo de ascensão, é importante saber de quantos karmas, quantos débitos, quantos registros eu tenho para limpar, porque assim eu posso ter mais foco para trabalhar esses karmas. Então eu pergunto, quantos karmas eu preciso limpar? Outra pergunta é que ultimamente tem aparecido muitas coisas relacionadas à Lemúria e a Telos, que eu nem sabia que Telos existia. Por esse motivo, eu gostaria de saber, eu tenho alguma ligação com Atlantis ou Lemúria? Ok. A quarta pergunta seria sobre a questão da minha vocação com a medicina. Como eu sinto muito, eu me encontrei muito nessa vocação, eu gostaria de saber como estão ligada a esse campo de vocação. Falhando. Quarta pergunta, não consegui ouvir nada.
Eles conseguiram, mas eu Como não eu, consegui. como eu me sinto muito ligada à minha vocação, à minha faculdade, eu gostaria de saber de Falhou. onde vem, como eu estou muito ligada à minha vocação. Tá me ouvindo? Oi? Oi? Tá me ouvindo agora? Agora foi. Quando você começou a falar, começa a enrolar e aí não sai nada. Agora tá ouvindo? Tá. Essa pergunta tenta falar mais devagar, porque eu não sei por quê. Parece que você estava falando mais rápido e aí. Como eu me sinto muito feliz com a vocação desta encarnação, eu gostaria de saber de onde vem a minha ligação com a medicina. Eu só entendi a parte de medicina no final. De onde vem a ligação? Ah, de De onde onde vem a vem a ligação? ligação? Tá. É. Ok. Próxima. Como eu já conversei, tive a oportunidade de conversar com os meus mestres, e eu gostaria de saber a que raio eu pertenço. Ok. Eu acho que agora é a última. Durante esta minha encarnação, por várias vezes eu me senti muito inclinada a me converter ao judaísmo. E gosto muito de tudo que envolve o judaísmo. Por isso, eu gostaria de saber por que eu me sinto tão ligada ao judaísmo. Acho que só. Então são 6 perguntas, né? Porque eu acho que elas já vão ser grandes. Tá. Ok. Vamos continuar aqui, sentindo a energia do seu Akasha. É interessante que o seu Akasha, quando eu acessei a dimensão do seu Akasha, apareceu um porta-retrato grande, uma moldura grossa de ouro. Dentro dessa moldura, abriu-se um corredor cheio de telas de ambos os lados. Nós atravessamos o corredor até uma tela em específica, que tinha a figura de um senhor francês, com aqueles longos cabelos, aquelas perucas que eles usavam. Quando ele saiu de cena, dessa tela, apareceu uma mesa com várias pessoas sentadas de ambos os lados. E esses são os senhores dos registros, seus entes queridos e os seus instrutores que vão buscar as informações no seu Akasha. Bem interessante, eu nunca tinha tido esse tipo de configuração no Akasha. Interessante mesmo. Então, vamos continuar nos ambientando na energia. E com isso, dentro de alguns segundos, eu falarei as palavras que fecharão o Akasha para que nós possamos trazer um pouco dessa energia para a nossa consciência no mundo físico. Antes que retornemos para
dar continuidade a essa sessão no Akasha com as respostas. Então, vamos fechar o Akasha e depois de alguns segundos retornaremos. Os registros agora estão abertos. Ok. Eles estão desenrolando parece um pergaminho. Não é um pergaminho. Numa ponta tem sabe aquelas coisas de fazer massa de pizza que você vai desenrolando? Sim. Como que chama? É um rolo, né? Numa ponta do Parece como pergaminho. eles fazem a Torá. Isso mesmo. Mas tem um nome específico. Então tem esse rolo, tem um grande pergaminho enrolado nele. Está sendo desvelado naquela grande mesa. E no pergaminho está escrito as suas perguntas. Em qual iniciação eu estou? Eles estão pedindo para eu ler para você. Terceira iniciação. Do ancoramento necessário para que a terceira iniciação seja finalizada. Eu estou lendo diretamente o que está no pergaminho. Ainda é necessário mais 47% da descendência do espírito causal para que o aborto total do corpo no qual a mente superior habita possa se esvair por completo. Esses 47% estão estipulados para acontecer em doses homeopáticas durante os próximos 4 anos e 10 meses, 13 dias, 9 horas, 66 minutos e 34 segundos. Nossa. Não há de haver nenhuma resistência a se manifestar no seu mundo exterior. Quando essa resistência tiver se encontrado não mais em sua realidade, é quando o ancoramento da terceira iniciação terá se dado por cabo e você iniciará os estudos estipulados que compreendem o espaço entre a terceira e a quarta iniciação.
Até lá, este planeta já será um novo mundo, uma nova orbe de experiência, principalmente para aqueles na sua vocação, que é a medicina. E assim continuamos no redigir deste documento importante. Até lá, já estará em curso o total desmantelamento do senhorio, do senhorio kármico e da ilusão de karma que permeia este filamento esferoidizado, imerso no éter que vocês chamam de Terra. Enquanto a ilusão do karma existir, a trabalhar com o karma vocês precisarão seus débitos não são muitos, mas as energias que geram a ilusão dos débitos são bontificadores. E com isso queremos dizer que são prolíficas. São 23 registros. 23? Eita, voou as páginas do pergaminho. Voltem para mim, por favor. Eu tossi aqui e lá o ar do... Ok, é aí mesmo. São 23 registros. Vira para mim a folha. São 23 registros. Que estão espaçados entre esses anos seguintes, através dos quais se dará o ancoramento final dos finais 47%. Mas você pode removê-los antes. E aqui damos uma sugestão. Não os remova de uma vez por todas, mas divida esses 23 em 4 blocos. O que daria 6 registros a serem removidos por ano. E remova 6 por ano. De forma seguida. Conte 12 meses e remova os próximos 6 ou 5. No seu caso, não recomendamos que os remova todos de uma só vez, mas em etapas.
Seu raio divino, seu raio de alma é o raio azul. Apesar de Amenhotep III ser do raio branco. É comum que almas conectadas com o antigo, longínquo Egito antigo sejam do raio azul, mas tenham a assessoria de almas também pertencentes ao raio azul, mas que como mestres agora atuam no raio branco. É um pulo natural de que almas do raio azul tenham uma afinidade com trabalhar em raios cognatos ou raios cuja energia é próxima da do azul, como o branco ou o amarelo. A maioria das almas conectadas com o Egito Antigo tem mestres e guias também um dia que tiveram encarnações no Egito Antigo, mas que agora, na qualidade de mestres e guias, residem na esfera de atuação do raio amarelo. Não estamos voltando para a época de Atlântida, não estamos voltando para a época de Lemúria. A humanidade não estará indo nesse caminho, assim nós nos certificaremos. Mas existirão maiores evidências daqueles conectados com o priorado de Sião nos anos futuros e seguintes. E você está conectado ao priorado de Sião. E é daí que vem a sua fascinação e tendência ao pender para o judaísmo. Porque muitos judeus fazem parte dessa organização até hoje. E fizeram em tempos remotos. Preservando aqueles que, resultado da relação entre Senhor Jesus e Maria Magdala, foram, naquela ocasião, na história, os únicos humanos a já nascerem com 12 faixas de DNA. E a carregarem não apenas a vivência e a história de seres humanos que já nasceram e se manteram totalmente apercebidos de uma consciência maior durante suas vidas, como prole destes dois. Ou seja, a carregarem não apenas um DNA perfeito, um novo sistema biológico para a espécie que está sendo instaurado apenas agora, mais de 2.000 anos depois, mas que eles já experienciaram naquela época por causa de quem eram seus pais. Ou seja, carregavam não apenas a biologia do futuro, mas a consciência do futuro. A consciência do Cristo. Porque o Cristo era seu pai, o pai destes.
como figura histórica. E este Cristo, além do Cristo como nome e título, também personificava a consciência do Cristo, que é o coletivo, na sua forma mais ascendida e excelsa. Então, eles tinham a energia do Cristo duas vezes. O Cristo pessoa, que o gerou através da concepção humana. O Cristo mestre, que atingiu suas iniciações naquela vida. E o Cristo, ao qual este Cristo humano representava uma consciência universal e coletiva. E esta prole de Jesus e Maria Magdala precisava ser preservada. E o priorado existiu por causa disso. E em duas vidas, uma mais ativamente do que a outra, você esteve envolvida nos seus planos de proteção à identidade daqueles meta-humanos, super-humanos. E numa delas você se valeu da grande riqueza que tinha, justamente por ser de uma família de Sião ou judaica, uma judia askenazi, para que estes pudessem ser escondidos. Foi nesta vida também que você teve seus primeiros contatos com a medicina, do que viria a ser conhecido como a medicina moderna. Pois um dos da prole do Senhor era uma grande fisicista para a sua época. E esta é toda a conexão. Nós sabemos de um filme em anos recentes chamado O Código da Vinci, por um tal escritor chamado Dan Brown. O que acontece ali é que o autor Dan Brown também esteve conectado durante 3 vidas com o priorado. E o que lhe ocorreu como inspiração criativa, na verdade, ele se lembrando naturalmente de coisas que fez em jornadas anteriores a esta terra. E essas lembranças que para ele lhe ocorreram como, uau, isso daria uma boa história, o levaram a pesquisar coisas que, por sua vez, confirmaram aquelas peças narrativas que para ele tudo eram do que apenas um bom enredo para uma história ficcionalizada. Atualmente, ele está mais ciente do que estava na época quando lançou o livro, de que o que ele estava a contar, mesmo que com muitas pinceladas exageradas e pertinentes à ficção literária de seu planeta, continha em si o cerne de uma verdade de uma instituição milenar. Mal sabia ele que ele estava a conectar os pontos
muito além do que apenas uma história ficcionalizada, bem fechadinha, bem amarrada. E sim, dentro dos padrões da ficção literária, estar a transmitir uma verdade universal de uma história que se discorre desde o ano 5 antes da Era Comum. Obviamente, foi mais seguro que divulgássemos verdades de tal tipo para a grande massa desta humanidade, de uma maneira que não fosse chocante, de uma maneira que não fosse alarmante, de uma maneira que não fosse disruptiva. Mas ainda assim a verdade precisa ser dita. Então, escolhemos um medium, um meio de transmissão com a qual a humanidade está bastante conectada e através da qual a humanidade recebe com facilidade conhecimentos e um meio de comunicação através do qual a humanidade não oferece resistência, pois é facilmente envolvida pelas formas com a qual esse meio distribui as informações, que é o meio da ficção, quer escrita ou quer fílmica. Ou seja, livros como o de Dan Brown estão contando a verdade para aqueles que ainda não estão preparados para ouvir a verdade. Mas ainda assim estão recebendo a verdade. E se num lampejo de virar de uma página, ou se num corte de uma cena para outra daquele mesmo filme, se desconectarem simplesmente do que está acontecendo na tela, ou a ação que está acontecendo naquele trecho do livro, e simplesmente respirarem profundamente, sentirão que através de um monte de mentiras estão a enxergar uma história verdadeira por baixo dessas, no qual essas mentiras se arquitetam. Porque a mentira nunca pode se arquitetar por cima de outra mentira, pois a mentira é sempre fraca, falha e mal estruturada. Se a mentira se estruturasse em cima de mentira, ambas cairiam juntas. Uma desabaria sobre a outra. Então, se muitas das suas histórias ficcionalizadas com fundos históricos e usando nomes históricos funcionam tão bem, é porque sua estrutura é verdadeira e estável. Agora, o que se constrói em cima delas, talvez não o seja. Mas é justamente para isso. Os super-humanos estão aqui. E toda a humanidade virará um super-humano. Sua paixão pela medicina foi ver aquela fisicista da prole do Senhor estudar o sistema linfático e as artérias e os ossos da coluna, as vértebras. Mas a mais, essa grande mesa que Charlie observa no seu akasha não é apenas relacionado ao seu akasha. O priorado de Sião
compartilha um akasha coletivo. Isto é, todos que fizeram parte desta organização, desta instituição, apenas se manifestaram como individualidades específicas e a parte uma das outras através das eras trabalhando juntos. Mas todos fazem parte de algo que vocês chamam de consciência de colmeia. Nosso trabalho vai muito além desse planeta. Em muitos universos e em muitos planetas houveram Cristos que produziram prole em épocas naqueles planetas e universos onde as espécies que interagiram com esses Cristos não estavam preparadas para se ajuntarem à consciência do Cristo e usarem a sua consciência Cristo. Então pensem no priorado como uma grande organização com várias filiais pelo universo e universos que promove a proteção da prole física dos Cristos que encarnaram em mundos físicos. É como que vocês diriam em seu planeta, a proteção à vítima. A única diferença é que as proles dos senhores, dos Cristos, não são vítimas. Estão na manifestação e no ato de ser correto. Apenas no timing errado. Quando todos os outros ainda não se ativaram para o Cristo que são. Então, nós viajamos com essa consciência de colmeia e nos estabelecemos nos diversos e muitos planetas. E nos projetamos na densidade do mundo físico como sendo consciências à parte uma das outras, mas somos todos parte de uma grande consciência. Então o seu akasha não é o seu akasha, é o próprio akasha do priorado. E esta longa mesa que Charlie vê, na verdade existe também no mundo físico. Na França, numa mansão, aonde o priorado, na sua época de ápice, há alguns séculos atrás, tinha como parte da sua instituição 68 membros. E nessa grande mesa, a que existe no mundo físico, retratada aqui no akasha, uma das 68 cadeiras era aquela na qual você se sentava. Assim como é no interno, no akasha, assim também o é no externo, no mundo físico. É por isso que Charlie visualizou o longo corredor com vários retratos. Todos os retratos nos dois lados da parede são os fractais dessa consciência coletiva que viaja pelo universo. E que se manifestaram como pessoas, personalidades específicas durante as eras desse planeta. E todos são fractais de uma mesma consciência. Você é um desses fractais.
E a sua consciência, ou alma, é a alma de todos estes. Nos retratos da parede estão Galileu Galilei, Isaac Newton, Fleming, Mark Twain, Benjamin Franklin, Carl Jung, Dali, Michelangelo, Paulo Veronese, que vocês conhecem como Paulo Veneziano, Ruth Rockins, a deusa da beleza, Maria Magdala, Jesus, a Condessa de Beauvoir, o rei Luís XV, a Ordem das Madalenas, a profetisa Ana dos dias de Jesus, e aquele retrato por onde pode-se enxergar essa mesa, que é a reunião de todos os fractais desta grande consciência, que é a real alma que está sendo acessada por esse Akasha. Ninguém menos que Voltaire. Voltaire. Caramba. Somos o priorado. Somos de Sião. Sião não é o Monte Sião. É em Israel. Também conhecido como Salém. Sião é, na verdade, o que vocês chamam da estrela de Belém, que brilhou sobre Sião por ocasião do nascimento do Cristo. E a estrela de Belém não é uma estrela, é o portal Sião. E este portal atua como uma alfândega universal. É o portal usado através do qual os Cristos, parte da ordem de Melquisedeque, viajam pelos universos e o universo local. A chamada polícia universal. Mas somos mais detentores que policiam a perpetuidade e continuidade dos conhecimentos secretos do divino. E em tudo isso, 89% dos nossos membros são todos chamas gêmeas.
Então, o expoente principal dessa consciência coletiva Sião, que cuida das proles materiais dos Cristos manifestados nos mundos físicos. O expoente dessa consciência sempre vem pelo portal de Sião, mas os fractais secundários dessa consciência, em sua maioria chama gêmeas, vêm pelo portal da pérola e que sabemos que recentemente Charlie até fez uma publicação a respeito dele. Acreditamos que Charlie chama esse portal do portal de Amarilho. Mas nós chamamos o portal do portal de Melquisedeque. Aquele sábio de Salém que veio encontrar o grande profeta Abraão. E do qual, em tal interação, Abraão deu 1/10 de tudo o que tinha após a guerra que teve com os reis das regiões de Sodoma e Gomorra. Somos o priorado, somos de Sião. Guardamos uma parte tão essencial da consciência crística quanto a própria consciência. Guardamos uma parte dessa consciência que é a física, a prole física dessa consciência, que geralmente seria relegada a segundo, a terceiro, a 10º plano ou a plano nenhum, simplesmente por ser algo físico. Mas ela é tão importante para a perpetuidade desta consciência quanto o próprio nível consciencial através do qual esta consciência se apresenta. E o rolo se enrolou, voltou para dentro do quadro que estava atrás da mesa. As luzes se apagaram. Saímos de dentro do outro quadro que estava com a figura de Voltaire. Fomos conduzidos de volta pelo mesmo corredor até o retrato original por onde adentramos. E está só a moldura de ouro. E o corredor por dentro dela se apagou. Eu gostaria de agradecer aos mestres, instrutores e entes queridos por seu amor e compaixão. Que incrível, Charlie.